As rádios São Francisco, Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento, transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Evandro Ferrer. Irmão e amigo telespectador, bom dia. Quinto domingo da Quaresma. O Espírito de Deus que mora em nós convoca-nos para caminhar desvencilhado dos laços mortais da descrença e do egoísmo. Com Marta e Maria, professemos nossa fé em Cristo Jesus. Ressurreição e vida plena para todos que se deixam iluminar por sua palavra e se reúnem para celebrar a Eucaristia. Cantemos. Bom dia a você que nos escuta e nos assiste neste momento através das ondas das rádios e também através das mídias digitais. Saudações de paz e bem. Nós iremos celebrar esta Santa Eucaristia pela saúde de Fátima Rodrigues. Quero colocar também aqui a Dona Maria do Carmo Gomes. Quero colocar todos que fazem parte do apostolado do Oratório Nossa Senhora de Fátima. Também pela alma de João Rodrigues, Padre Nelson, Dom Raimundo Simplício, Guilherme Ferrer, Alice Novaes e todos os nossos irmãos e irmãs que não caminham mais conosco, que já partiram desta terra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Em
de nós, Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Jesus fala. Escutemos as leituras deste dia. Leitura da profecia de Ezequiel. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. No Senhor, toda graça e redenção. 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 Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção.
no Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho minha esperança, espero em Sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido da morte por causa do pecado, vosso espírito é cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de dignamente o vosso santo evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou um novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo,
Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creias. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ele foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho. Ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta tinha se encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhes: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava.
Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco Campo Grande e redes sociais transmitem esta Santa Eucaristia no 5º domingo da Quaresma. Amado irmão, amada irmã, estamos nos aproximando da semana de morte e ressurreição, a Semana Santa. Estamos celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma. E Jesus, hoje, ele nos mostra um dos seus grandes milagres que ele realiza, que é a ressurreição de Lázaro. Para isso, meu irmão, minha irmã, refletindo um pouco as leituras que nós vimos na primeira leitura, que foi tirada da profecia de Ezequiel, que ele porá em vós o Espírito para que vivais. O Senhor Deus nos mostra que diz: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Ele já nos prediz que um dia todos nós iremos ressuscitar. O Senhor veio uma vez, ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. E quando as sepulturas forem abertas, todos sairão delas e todos saberão que o Senhor Deus é verdadeiramente o Senhor. E ele porará em nós, corpos ressequidos, ossos amontanhados, um espírito, para que viveremos novamente e nos colocaremos em vossa terra. E assim todos nós acreditaremos que realmente é o Senhor que diz e o que faz. O Salmo responsorial: no Senhor toda graça e redenção. O Senhor, ele é bondoso, ele é fiel, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é amoroso. Mesmo quando cairmos no fundo, ele virá em nosso socorro, ouvirá a nossa voz. Mas é preciso que os vossos ouvidos estejam bem abertos. E é no Senhor que nós ponhamos a nossa confiança, a nossa esperança. É assim que a nossa alma espera no Senhor, mais do que o vigia quando espera o amanhecer. Ou seja, esse povo que trabalha na noite, fica logo ansioso, angustiado, entra 10 da noite, quer que logo o dia amanheça para voltar para casa para dormir.
E assim somos nós. Nós esperamos mais no Senhor do que o vigia espera pela aurora. Nós esperamos ansiosos a vinda do Senhor Deus para o grande dia do julgamento que há de acontecer. A segunda leitura, caríssimos filhos, nos mostra que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. E aqui o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele mostra que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nós não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque é o Espírito que mora em nós. É o Espírito que nos dá perseverança para nós vencermos as dificuldades da vida. É o Espírito que nos dá perseverança, nos dá ânimo para driblar tudo aquilo que é negativo. E nós sabemos que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, como primícias dos que adormeceram. E hoje, meus irmãos, o Evangelho nos mostra a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, ele é o 7º e último dos sinais de Jesus, de acordo com o Evangelho de João. Os sinais querem indicar uma realidade mais profunda, e também aqui a ressurreição do amigo Lázaro. Jesus revela quem é Deus, mostrando assim a sua missão e as exigências feitas aos seus seguidores e seguidoras. No tempo de Jesus, as classes ricas, como os saduceus, geralmente não acreditavam na vida após a morte. Mas a crença na ressurreição já estava bem difundida no meio do povo. É o que nós temos aqui hoje no Evangelho, um cenário de morte, e não somente em relação a Lázaro. Jesus estava sob constantes ameaças com as lideranças judaicas querendo eliminá-lo. E quanto aos discípulos, ainda não haviam entendido o poder de Deus sobre a morte, tal como indicado por Jesus, o qual disse que Lázaro apenas dormia para que se revelasse a glória divina. Então, meus irmãos, é importante nós ressaltarmos que, vamos falar um pouquinho da morte. Nós somos formados de 2 princípios: corpo e espírito. Quem dá vida a este corpo é o espírito. A carne para nada serve. A vida é o espírito e não a carne. Desde que, quando o espírito deixa este corpo, o que acontece? O corpo morre. Apodrece, vira um cadáver. Palavra latina, cadáver, caro, data, verminus. Carne para ser dada aos vermes. Mas nós não nos acostumamos com a morte. Claro, a gente passa uma vida inteira ao lado de pessoas que nós gostamos. Pai, mãe, irmãos, parentes, amigos. E quando a gente perde um ente querido, aquele momento é de suma tristeza. É como se uma espada transpassasse o nosso corpo. Porque a perca de um ente querido é difícil. Só quem já perdeu pai e mãe sabe disto. É difícil. Nunca esquece. Mas nós temos que nos acostumar com esta perca. Porque o próprio Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro, nós partimos deste mundo, desta terra. Terminou a nossa missão. Expiou o prazo que Deus deixou para nós na terra. Porque a nossa vida, só quem dá é Deus e só quem tira é Deus.
Ah, padre, mas fulano de tal foi assassinado. Mas terminou a missa, o carro passou, atropelou lá fulano e morreu. Foi Deus que fez isso? Não podemos dizer que foi Deus, não podemos afirmar. Quando a pessoa é assassinada, foi tirar a sua vida, foi ceifada por mãos humanas. Não foi pela mão de Deus. Se um carro atropela alguém, sua vida foi ceifada por mãos humanas. Não foi pela mão de Deus. Muitas vezes foi por imprudência, ou do motorista, ou do pedestre, não sabemos. Mas não foi Deus que tirou. Agora, devido às consequências da tragédia, do que aconteceu, o corpo não resistiu e morreu. Da mesma coisa somos nós, hoje estamos aqui, mas amanhã nenhum de nós não podemos estar aqui mais presente aqui nesta terra. Por quê? Porque a nossa vida é um sopro. A nossa vida é uma passagem aqui nesta terra. Então assim foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. E Lázaro estava doente. E por conseguinte, Jesus demorou a chegar e quando chegou lá, ele estava morto. Eu peço a alguém que está nos assistindo, se o áudio estiver saindo, por favor, comunicar. Eu não sei como estão as transmissões, hoje estamos com o microfone novo, então não sei se está saindo áudio. Fátima Rodrigues, você que nos assiste, o áudio está saindo? Então, meus irmãos, é preciso nós estarmos preparados para a morte. É preciso estarmos preparados para o grande dia da ressurreição, no último dia. E então, quando Jesus chegou ao povoado de Betânia, de Marta e Maria, Lázaro já estava morto. E Jesus chorou quando soube que seu irmão havia morrido, quando seu amigo Lázaro havia morrido. E perguntou onde o colocaram. Levaram até o túmulo. E, ao chegar lá, pediu para que retirasse a pedra que envolvia o túmulo. E eles falaram, o Senhor já cheira mal, há 4 dias que ele foi sepultado. Mas para Deus, nada é impossível. Lázaro apenas dormia. E Jesus falou, ergueu os olhos ao Pai e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes, mas eu faço isto para que todos creiam que eu sou o Filho de Deus, o enviado. E digo por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. E ele exclamou a voz e disse, Lázaro, vem para fora. E daí então, Lázaro ressuscitou, veio para fora e todos acreditaram que ele era o Filho de Deus. Então, meus irmãos, com a ressurreição esperada, apenas no final dos tempos e não no presente da história, era assim que o povo naquela época de Jesus acreditava que a ressurreição não poderia acontecer, mas houve com Lázaro. E a morte de Lázaro, porém, devia servir para Jesus se revelar como a própria ressurreição e a vida. As respostas a essa revelação vêm de Marta, uma mulher. A primeira pessoa no Evangelho, segundo o apóstolo João, a professar a fé em Jesus como Messias enviado por Deus. Então, meus irmãos, o encontro com Jesus, sempre transformador, leva Marta a procurar Maria. Maria chora, todos choram. Jesus se comove por 3 vezes e chora. E seu choro é o choro de Deus com ausência de vida. É Deus chorando com a humanidade que sofre e chora.
Então, a ordem de Jesus para tirar a pedra do sepulcro, ele desafia a nossa fé. Cremos ou não que podemos ver a glória de Deus na vida humana restaurada? É uma pergunta para nós a ser vivida na semana. Remover a pedra é acreditar no poder infinito de vida que veio de Deus e está em Jesus. Então, o Deus de Jesus é capaz de trazer de volta a vida, de desatar os planos que impedem o morto de sair do sepulcro e caminhar por conta própria. A fé na vida eterna passa, portanto, pelo nosso empenho na ressurreição do dia a dia. E com a fé em Jesus, a ressurreição e a vida, tantas pedras podem ser hoje removidas e tantas vidas podem ser restauradas. Estamos vivenciando já praticamente assim a última semana da Quaresma. No próximo domingo já é domingo de Ramos. Então, esses 40 dias em que nós viemos abordando a conversão, o arrependimento, a caridade, o amor ao próximo, será que serviu de alguma coisa para nós? Ajudar o próximo sem olhar a quem? Será que serviu para nós? As mentiras, as histórias mal contadas, será que tudo isso que eu fiz de errado serviu para mim, serviu para vós? É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que morramos, mas que ressuscitamos, sendo novas criaturas. Que ressuscitamos, sendo verdadeiros seguidores de Cristo e discípulas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, rezando juntos, número 9 do folheto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus não nos criou para a morte, mas para a vida que não tem fim. Por isso, nos dirigimos a Ele confiantes, dizendo juntos: Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Senhor, em quem depositamos nossa esperança, tornar a Igreja sempre mais comprometida com a defesa do valor da vida humana desde sua concepção, até seu desenvolvimento, com dignidade e seu término natural, nós os pedimos. Ouve, Senhor, O clamor da nossa prece. Vós que estáis atento ao nosso clamor, iluminai com vossa luz as autoridades constituídas, para que priorize ações que assegurem moradia digna a quem não a tem, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós que tirais as pedras do coração das pessoas de boa vontade, afastai da nossa sociedade, especialmente nas redes sociais, a tentação da crítica destrutiva e tudo que divide e marginaliza as pessoas, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós que nos marcaste com o Espírito Santo no dia do nosso batismo, fazei-nos caminhar com novas criaturas que refletem com vossa ternura e compaixão, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Nós lhe suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudar-nos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, terra e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Coloquemos no altar de Deus pão e vinho, fruto do suor e do trabalho, oferta da nossa vida, tudo o que somos e o que temos. Canto das ofertas, número 11 do folheto. E vai com lágrimas lançando a semente, e só cansado após trabalho o corpo deita. Prepare mundos para a festa da colheita. Deus lhe dará com abundância os seus bens. Senhor Deus Pai, sejas bendito Deus Pai, seja bendito. por este vinho e pelo pão, Este vinho e pelo pão, por toda dor em cada vida, que se faz vida em nossas mãos. que se faz vida em nossas mãos. Quem come o pão do seu suor e sofrimento, e solidário une a sua adoramento. Prepare o dia para a grande quarta-feira. O próprio Deus lhe servirá. Da vida, bendito seja Deus para sempre. Senhor Deus Pai, sejas Bendito seja o Pai, Criador desse universo, pelo Filho que recebeu de vossa bondade, o fruto da vida e trabalho humano, que agora nos apresentamos como vinho da alegria de salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Jesus por nós, a fim que nosso sacrifício nos agrade, Senhor nosso Pai. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados nos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Sendo ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro, e Deus eterno do túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Senhor,
Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás em santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, e todos os santos que não sejam interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo com o vosso servo, o bispo de Roma, o Papa Leão, com o meu bispo José Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, cujos nomes foram lidos no início desta Santa Eucaristia. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. E vós que estáis nos assistindo, nos escutando, faça também a sua comunhão espiritual.
Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A você que esteve conosco nesta manhã, participando dessa Santa Eucaristia do 5º domingo da Quaresma, nosso muito obrigado, que Deus seja sempre vossa força e que Ele ressuscite-o, trazendo vida nova, alegrias e certezas para um dia melhor. Obrigado, Fábio Lima e Júnior Ricardo, que está conosco nas transmissões, fazendo a retransmissão desta Santa Eucaristia. Hoje está achando tão solto nas transmissões desta Eucaristia. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe sempre. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos a nossa Via Sacra, se preparando assim para a Páscoa do Senhor. Então tem a nossa Via Sacra meditada na quarta-feira, às 19h30. Na quinta-feira, às 15 horas, nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quinta-feira, 19 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento. Domingo, dia 29, domingo de Ramos, início da Semana Santa. Nossa Santa Missa será às 8 horas da manhã. Por que, padre? Porque o pessoal lá vai transmitir também um programa dos nossos irmãos evangélicos. Aí eles perguntaram se podíamos transmitir, ser mais cedo a missa. Claro que pode. Então, vamos acordar cedo. Será às 8 horas da manhã, com transmissões pelas rádios, redes sociais. E quem vir, não esqueça de trazer um raminho de palmeira, um raminho de coqueiro, para ser bento, domingo de Ramos. Jesus entra triunfante em Jerusalém, se preparando assim para a sua morte e sua ressurreição. Então, esses são os avisos da semana. Aí no domingo a gente avisa a programação para a Semana Santa, que é uma semana de muitas programações a partir de segunda-feira, da outra semana, do dia 30. Obrigado a cada um de vós, que Jesus seja a vossa força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que esta bênção desça sobre vós e permaneça por todo sempre. Amém. A todos vocês um bom dia, uma semana de muita paz, de muitas bênçãos. Fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro na quarta-feira, se Deus quiser. Amém. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão.